ser como vaso em tuas mãos. Eu quero ser como um jardim regado por ti. Eu quero ser dependente do teu favor. Eu quero ser como criança em tuas mãos. Eu quero ser como uma costa, anseio por ti. Eu quero ser dependente do teu favor. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Eu quero ser como vaso em tuas mãos. Eu quero ser como um jardim regado por ti. Eu quero ser dependente do teu favor. Eu quero ser como criança em tuas mãos. Eu quero ser como uma costa, anseio por ti. Eu quero ser dependente do teu favor. Totalmente teu, Jesus. 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 Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está nas suas casas aí, os irmãos que se encontram aqui com a gente. É um prazer ter vocês de volta aqui com a gente. Vamos estar orando ao Senhor, né? Neste momento, agradecendo ao Senhor por este privilégio de poder estar aqui na casa dele, cultuando, adorando o nome dele. Amado Deus, glorioso Pai, graças te damos, meu Deus, pela tua infinita bondade, Senhor, e pela tua misericórdia, Senhor, meu Deus, sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, meu Deus, por este momento, Pai, que estamos aqui na tua casa, Senhor, meu Deus, para exaltar, Senhor, meu Deus, e glorificar o teu santo nome, Senhor. Obrigada, meu Deus, por poder, Senhor, meu Deus, estar aqui, meu Deus, para agradecer, Senhor, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Senhor, meu Deus, receba a nossa adoração, nosso louvor, Senhor, meu Deus, a nossa gratidão, Senhor, meu Pai, nesta noite. Que o Senhor, meu Deus, venha nos abençoar, nos encher, meu Deus, cada vez mais do teu Espírito Santo. Que o Senhor continue conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Som. Convido os irmãos a estarem abrindo seu cantor cristão no hino de número 25. Nós vamos estar louvando a Deus com esse cântico. Hino do cantor cristão de número 25. Amor. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou para se tornar o Salvador, a vida não negou. Que grande amor é esse, né? Que Deus tem por nós, que enviou o seu Filho, né? Por nós, pelos nossos pecados. E por isso nós temos que ser gratos a Deus pelas nossas vidas e pelo amor de Deus por nós. Vamos estar louvando a Deus com esse cântico. Que Cristo nos mostrou para se tornar
o seu tão grande amor. Mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Oh, que esse amor de nós fará nos é dado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Amém. Amém. Ainda vamos estar louvando ao Senhor com o cântico Deus cuida de mim. Nós sabemos que o Senhor, Ele cuida de nós. Nós aprendemos, né, desde pequenos, ou quem se converteu por agora mais velho. Quando a gente anuncia o Evangelho, a gente tem esse cuidado de anunciar que Deus é amor, que Deus está ali para nos proteger, para nos guardar, porque Ele nos salvou. Vamos estar louvando esse cântico, Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, nem estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, nem estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Estamos alegres com os irmãos que se encontram aqui conosco na nossa celebração. E você também que está acompanhando aí. Deixa eu só me ajeitar aqui, senão eu vou fazer bagunça aqui. Depois eu cumprimento vocês. Acho que agora tá bom. Mas como eu estava dizendo, né? Eu quero saudar todos os irmãos que estão aqui conosco na nossa celebração. É uma alegria imensa. Embora o templo não pode estar cheio, né? Porque a gente respeita as recomendações, né, que foram repassadas a nós. Há uma orientação para algumas igrejas ainda continuarem com as suas transmissões online. É uma recomendação, né? Não é uma ordem, vamos dizer assim, um decreto, mas nós temos da parte no caso do governador do estado, orientações para a gente ter as nossas celebrações, respeitando as distâncias, né, que nós marcamos aí. Eu tenho falado aqui, que aqui é cada um no seu X, né? Temos o X aí, para cada irmão ficar aí no seu X, né? E se chegar mais algumas pessoas, nós temos ainda vaga ali em cima na galeria, para os irmãos ficarem. Então assim, nós estamos fazendo o possível para a gente não perder as nossas celebrações, para a gente não perder esse momento de celebração como igreja, porque nós já estamos nos distanciando, né, há algum tempo por causa de questões de saúde, né, vamos dizer assim. Então a gente tenta amenizar ao máximo esses contratempos que essa pandemia aí tem causado, não só para nós brasileiros, mas mundo afora, em vários lugares. A vida das pessoas mudaram mesmo. Então a gente não quer perder, né? Nós fizemos algumas modificações, dentre elas foram essa questão de espaço. Nós também paramos as nossas reuniões de organizações, EBD, ministérios, mas os nossos cultos ainda acontecem. Toda terça tem um louvor que acontece aqui, as portas ficam fechadas, mas a gente transmite esse louvor ao vivo. Toda quinta nós temos culto aqui, todo domingo, das 9 às 10 e das 19 às 20 horas. Nós estamos fazendo agora com 1 hora apenas de celebração. Mas é claro, irmãos, quando a gente voltar às nossas celebrações presenciais com todos os irmãos, a gente vai voltar ao nosso horário novamente. Eu não abro mão, né, de pregar mais de meia hora, tá bom? Aí alguém vai falar assim: pastor, mas o senhor está pregando mais de meia hora desde quando nós estamos nesse tempo? É verdade. Eu estava marcando ali, tem dia que eu tenho que tomar cuidado para não passar do tempo que está programado para a gente falar aqui. Mas quando a gente retornar, eu creio que não vamos demorar, nós vamos poder estar
voltando às nossas atividades, né, no geral. Aqueles que nos visitam, também Deus abençoe todos vocês, né, que não são aqui membros da nossa igreja, mas praticamente fazem parte aqui da nossa família, aqui, a nossa comunidade de fé. Hoje eu quero falar sobre a criança. O tema da mensagem de hoje é como crianças dependentes do Pai. Você se lembra de quando você era criança? Lembra? Como que você vivia? O que você fazia? Não lembra das coisas que você aprontava. É claro que tem alguns que aprontaram mais. A gente sabe disso, né? E teve outros que foram bem santos, né? Bem santos, né? Pelo menos até que prove o contrário. Mas você se lembra da sua infância? Você se lembra o dia que você nasceu? Alguém se lembra? Você que está aí participando com a gente via Facebook, nossos irmãos, membros da nossa igreja, lá na nossa congregação, irmãos que estão em Cachoeiro, que residem em Cachoeiro, os irmãos que residem lá em Rio das Ostras, irmãos que residem também aqui em Marataízes, Garrafão, Córrego do Ouro. Você se lembra quando você nasceu, o dia que você nasceu? Alguém aqui se lembra? Se lembrar, levanta a mão aí. Não, só o João que falou que lembra aqui, mas olha só que interessante, é uma coisa que a gente não se lembra. Você lembra qual o gosto? Você se lembra do gosto do primeiro alimento que você fez uso, depois de nascido, depois que veio à luz? Você lembra? Aí você fala assim, mas foi o leite, foi o mamar. Não, estou perguntando se você lembra do gosto. Não se lembra, não é? Você lembra quem foi a primeira pessoa que pegou você no colo? Alguém aqui se lembra? Você que está em casa, você se lembra? Eu não me lembro. Quem foi a primeira pessoa que me pegou no colo? Eu não sei se vocês se lembram. Por exemplo, eu não sei se Fernanda lembra qual foi o primeiro dia que ela chorou. A primeira palavra que Janaína ouviu da sua mãe quando nasceu, só se a mãe dela contar para ela, porque ela não sabe, ela não se lembra disso, a não ser que a mãe, Rosângela, fale para ela, tenha falado para ela. Hoje nós vamos compartilhar sobre esse assunto, como crianças dependentes do Pai. E eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra lá em Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Amrão, embora o nome dele não está aqui no texto, Joquebede e Moisés. Mais especificamente sobre Moisés. Falar um pouquinho do nascimento de Moisés e algumas coisas que a gente pode aprender nessa noite, nesta mensagem, nesta palavra. Eu estava, antes de vir para cá, estava observando a palavra do pastor Marcos, transmitindo para a igreja, não somente para os irmãos da congregação, mas para toda a igreja, e ele falando a respeito daqueles que foram designados para pregar o evangelho. E na ocasião ele começa falando do texto deles levarem apenas um bordão, um pedaço de madeira, um cajado, e não leva bolsa, não leva nada. Então assim, eu fiquei observando a palavra dele, não deu para eu ver até o final, mas ele falando a respeito, dali me veio a memória da mensagem de hoje, a dependência do Pai, a dependência de Deus, levando aquele cajado para se defender dos animais, talvez, mas a dependência de Deus. Para a gente entender isso, é bom a gente relembrar o nosso tempo de infância, mas à luz das pessoas que nos viram, porque nós não lembramos de nada. Eu não me lembro de nada, eu não lembro como que foi, não sei como que foi, como que aconteceu, não sei quem foi a primeira pessoa que eu vi, eu me esqueci. Eu sei que eu estava de olhos, eu abri os olhos, mas eu não me lembro quem foi a primeira pessoa que eu vi. Então a palavra do Senhor nos diz assim aí, Êxodo capítulo 2, versículo 1, do 1 até o 10. Êxodo capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: E foi um varão da casa de Levi,
e casou com uma filha de Levi. Vou explicar o que é varão. Algumas pessoas não sabem o que é varão. Um homem, tá, gente? Varão, um homem. Foi um homem da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi, ou seja, uma também da casa, ou um dos descendentes de Levi. Aqui não é irmão com irmão, mas é descendente de Levi, da tribo de Levi, os levitas, né, vamos dizer assim, né? E a mulher, versículo 2, concebeu, ou seja, ficou grávida e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio, o rio Nilo. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Versículo 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, tomar banho, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou, e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, estava ali olhando, Miriam: irei eu chamar uma ama das hebreias para que crie este menino para ti. Na verdade, ela fez uma pergunta, e a filha de Faraó disse: vai. E foi a moça, estou no 8 agora, e foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria ele, cria-mo, e te darei teu salário, vou te pagar. E a mulher tomou o menino e o criou, e cuidou do menino. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e o chamou seu nome, e chamou seu nome Moisés. Disse: porque das águas tenho tirado. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar por esta palavra, por este tempo. Nós damos graças ao Senhor. Nesse tempo a gente observa, Pai, que nós tomamos algumas medidas que outrora a gente não tomava. Lavar as mãos, não como os fariseus, em algumas ocasiões usando máscaras, se cuidando até mais um pouquinho, se preocupando ainda mais um pouco com a saúde, mas nós confiamos no Senhor. Todas essas atitudes que tomamos, fazemos isso porque nós sabemos que temos que fazer a nossa parte, mas nós confiamos no Senhor, e nessa confiança plena no Senhor, pedimos-te, Pai, que conduza esta palavra a cada coração, e que haja, ó Deus, frutos, ó Deus, que agrade ao Senhor, na reflexão desta mensagem, desta palavra, onde quer que esteja chegando, em qualquer ouvido que esteja chegando, que produza bons frutos no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Muito bem, irmãos, uma pergunta para vocês que são bons de Bíblia, vocês que gostam de ler a Bíblia, vocês que são, assim, pessoas que gostam de pegar a Bíblia, de ler, de descobrir novidades. A pergunta que eu faço para vocês: qual era o nome de Moisés antes da filha de Faraó colocar o nome dele Moisés? Vocês sabem? Alguém sabe? Alguém aqui sabe? Nem eu. Então, aqui a gente observa, né, esse acontecimento interessante que chama a nossa atenção, né? Interessante, mas isso não muda o foco da nossa mensagem, não muda o foco de que nós devemos ser como crianças dependentes do Pai, e o Pai que fala aqui é o Pai Celestial, a dependência dele.
E nesse texto nós vamos observar algumas coisas. O que estava acontecendo aqui? O faraó, que era amigo de José, vocês conhecem José, né? Não conheceram pessoalmente, quero crer que ninguém conheceu José aqui, filho de Jacó, mas a Bíblia fala que o povo de Israel foi para o Egito e ficou ali no Egito um bom tempo, quando José se tornou governador, e o povo ficou ali numa terra, o povo crescia, se multiplicava, mas depois da morte de José e da morte do faraó, que era amigo de José e dos israelitas que estavam ali, o novo faraó, ele se esqueceu, não se lembrava disso, e ele então se voltou contra o povo de Jacó, o povo de Israel, o povo de Deus. E naquela ocasião que ele se voltou, ele colocou serviços pesados para ele dizia: eles são muito fortes, eles têm uma quantidade expressiva, então é perigoso eles se levantarem quando os nossos inimigos vierem guerrear contra a gente, eles se unirem aos nossos inimigos e além de ajudar os nossos inimigos, eles subirem da terra, eles forem embora daqui. Então ele colocou o serviço pesado para eles. A Bíblia diz que quanto mais serviço pesado colocava para eles, mais o povo crescia e se multiplicava e ficava forte. Então vai uma dica aqui: serviço, é claro que demais vai fazer mal, mas serviço é bom para a pessoa se edificar. Também as turbulências da vida, as dificuldades da vida faz a gente crescer, faz a gente melhorar ainda mais, principalmente quando Deus, ou exclusivamente, não principalmente, mas exclusivamente quando é Deus que está cuidando de nós, quando nós deixamos ser cuidados por Deus. E aí não resolveu nada, o povo crescia, então o faraó entrou em contato com as parteiras. Quem não sabe o que é parteira, pesquisa no Google que você vai descobrir o que é parteira. E aí ele chamou as parteiras hebreias, ou seja, do povo de Israel, e disse assim: pode entrar, irmão, à vontade. Uma pessoa atende ali, fazendo um favor. Então, o que acontece? O que aconteceu ali? Ele disse: olha, quando você for fazer o parto das mulheres do povo de Israel, se nascer menino, o que era para fazer? Vocês sabem? Matar? É para fazer o quê? Era matar? Não era para jogar no rio, não? Era para matar? Versículo 16 do capítulo 1: e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, e se for filho, ou seja, se for menino, matai-o. Meu Deus! E se for filha, então viva, não mate. Então, se fosse homem, tirem as crianças da sala. Que coisa, né, irmãos? Mas as parteiras, temendo a Deus, não fizeram isso. Até falaram: não, quando a gente chega lá, as mulheres já deram a luz, elas são fortes, elas são espertas. E aí o faraó liberou elas: vai para casa, sai, não precisa mais trabalhar nesse serviço, não precisa mais fazer esse serviço de parteiras, vai para sua família. Mas ele mandou as pessoas do seu povo vigiar, porque se nascesse, então ele disse que era para, tá aí, o versículo, as parteiras foram liberadas, né? E o versículo 21, aconteceu que, capítulo 1, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então, 22 diz: então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis vivas. Então, agora já mudou, né? Agora você não precisa mais matar, mas joga no rio para os crocodilos. Olha só que coisa, para vocês verem como que são as coisas. Mas, né, isso não estava vingando, isso não estava dando êxito, a ponto que a gente vê aqui a história de Moisés. O seu pai e a sua mãe se casaram, ela ficou grávida, deu à luz, né?
já tinha dado à luz a outros, né? Outros irmãos, e agora então veio Moisés. Que tempo difícil para uma criança, para um menino nascer. É um tempo difícil. E aí na ocasião, né, aconteceram, né, de que a sua mãe e o seu pai guardaram eles, cuidaram dele, mas depois de 3 meses não conseguiram mais guardar ele, esconder ele ali, então tiveram a ideia de colocar a criança, fizeram um cesto, né? Um cesto, colocou a criança ali dentro e colocaram perto onde a filha de Faraó ia se banhar, ia se tomar banho. E ali ficou vigiando, Miriam vigiando. E elas então viram aquele cesto, pegaram o cesto, abriram o cesto, viram o menino estava chorando, e então falaram, essa criança é dos hebreus. E aí Miriam encostou, chegou perto, conversou, você quer que eu consiga alguém para cuidar dele e tal? E aí acabou que o menino voltou para a casa dos pais. Que coisa, né, irmãos? Que bênção, isso é uma bênção, não é? E foi assim então que passou um tempo Moisés na casa dos seus pais, depois que cresceu, então foi para a casa de Faraó, foi para o palácio de Faraó, morar ali, então habitar ali com a filha do Faraó, a sua mãe, né, adotiva, né, vamos dizer assim. Ok, é sobre esse contexto que eu quero compartilhar com os irmãos, que nós devemos ser como crianças dependentes do pai. Observando então uma criança, na ocasião aqui observando a vida de Moisés, a gente observa que não viemos à existência por vontade própria, versículo 1 e 2. Você acha que você veio ao mundo porque você quis? Eu vou nascer dia 10 de fevereiro do ano de 1979. Você acha que você que escolhe, você que escolheu? A sua existência não dependeu de você, não viemos à existência por vontade própria. Para Moisés vir à vida, foi necessário que seus pais, Amrão e Joquebede, o gerassem. Olhando para Moisés, podemos ver que ninguém nasce por vontade própria. E tampouco escolhe o tempo para nascer, porque o tempo que Moisés nasceu era um tempo difícil para uma criança do sexo masculino nascer. Que tempo difícil para nascer! Eu fico imaginando ali quando uma mãe estava grávida e não tinha ultrassom, né? Não fazia ultrassom, e aí a mãe e o pai ficavam, né? As parteiras iam para lá, para casa, o pai ficava lá de fora e ficava ali na expectativa. Daqui a pouco a criança chorava e aí vinha a notícia se é menino ou menina. Eu fico imaginando nesse tempo dessa dificuldade. Nós estamos reclamando do coronavírus, estamos reclamando desse tempo de talvez desemprego. Vocês estão reclamando disso? Agora eu penso, imagine só esse tempo, o tempo que Moisés nasceu. Talvez eles estavam ali orando, Senhor, que seja uma menina, que seja uma menina, que seja uma menina. Imagine só esta situação, meus irmãos. Então a gente observa que não dependeu de você e não depende de ninguém a existência, depende de Deus. Nunca se esqueça que tanto a sua natureza física quanto a espiritual depende da ação de Deus. Saiba que a sua existência dependeu de Deus. Sem a ação de Deus, você não teria vida. Sem a ação de Deus, nós não teríamos vida, irmãos. Um versículo na Bíblia diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós temos um defeito, não é de fábrica, mas é um defeito que nós temos, de desconfiar das coisas do porvir, ou seja, das coisas futuras. Nós nos esquecemos de até onde chegamos. Por exemplo, você que já tem 41 anos de idade, está velho. Imagine quem está com mais de 41. Imagine o tempo que você chegou, que você se encontra agora. Você está aí vivo, bonito, uma princesa, vivo, né?
vivo, não, novamente vivo, acho que falei 3 vezes, que parece que é o mais importante para nós nessa ocasião. E quem cuidou de você? Não foi Deus que cuidou de você? Deus cuida de mim. Deus que cuidou de você. Então, meu irmão, meu amigo, pensa numa coisa. O Deus que cuidou de você até aqui, Ele é fiel para cuidar de você até o final, o seu final. Nós precisamos confiar mais no Senhor, porque a nossa existência não dependeu de nós, dependeu de Deus. Tem um louvor que diz que aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Então a nossa existência, ela não depende de nós, ela depende de Deus. A segunda coisa que eu observo aqui nesse texto, é que observando uma criança, aqui na ocasião Moisés, é possível ver que somos formosos aos olhos de quem nos deu a vida. Joquebede, a mãe de Moisés, viu que ele era formoso. O texto diz, olha só que interessante o versículo 2: e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu ele por 3 meses. Eu fico imaginando aqui, Daniel, se esse menino fosse feio. Você falou para a Bia, né? Você imagina só se esse menino fosse feio. Coitado desse menino, não é? Mas a mãe olhou para ele e falou assim: que menino lindo, que menino bonito. Porque a mãe, ou o genitor, o que gerou, não fala, e ele não vê que o filho é feio. Vai falar para uma mãe que deu à luz há poucos dias, fala para ela que o filho dela, seu filho é feio, fala para você ver. Depois não vem me pedir ajuda não, que eu não quero me meter nesse assunto. Cuidado. A Bíblia diz que aquele que se mete em assunto alheio é o mesmo, Provérbios, é o mesmo que pegar o cachorro pela orelha. Não pega o cachorro pela orelha, que você vai ser mordido. Então ela olhou para o menino e viu que menino formoso, e por isso ela escondeu ele, não deixou que lançasse ele no rio, não abriu mão do seu filho. Olha, eu vou dizer para você que não precisou você nascer para Deus dizer assim: Claudinho. Ele fala Claudinho porque ele tem intimidade, né? Esse rapaz vai ser um rapaz bonito, preparando ele para Marcilene, vai ser um rapaz bonito. Então Deus, ele olha para nós e ele vê em nós formosura. Ele olha para nós e vê em nós formosura. Você é belo aos olhos do Senhor. Uma criança aos olhos do Pai sempre é formosa. Não foi diferente com Moisés. Nunca se esqueça que seu Pai Celeste tem você como formoso e especial. Ele deseja te proteger deste mundo mau. Então Deus, ele olha para nós e ele fala: que menino lindo, que pastor bonito, que pastor formoso. Embora vocês não falem isso, mas Deus fala isso para mim, porque Ele me olha como eu disse hoje de manhã, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar de graça, de compaixão. Então, por isso que nós somos formosos, porque Ele nos olha com amor. E não foi à toa, queridos, que Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz em nosso lugar. Um alto preço foi pago. Por quê? Porque você é precioso, você é preciosa. Saiba que ainda hoje Deus te vê como um filho amado. É Ele que te olha com amor e misericórdia. É Deus que olha para você. Então foi assim que aconteceu com Moisés. Deus também nos olha assim. Terceira observação. Observando uma criança, aqui Moisés, é possível ver que somos guardados por aquele que nos deu a vida. Do versículo 3 ao versículo 10, a gente observa o que? Que Moisés foi guardado pelos seus pais por 3 meses em casa. Imagine só a luta para não deixar aquele menino chorar. Eu fico imaginando aqui. Ainda bem que foi só foram 3 meses, né? No primeiro momento ali, 3 meses.
Mas você imagina se Moisés, ele soubesse disso, ele abusasse do amor dos pais dele. E Moisés quisesse, é claro que são apenas 3 meses, mas se Moisés quisesse alguma coisa diferente, se Moisés quisesse que o seu quarto, só um exemplo, tá? Não tinha nada disso não, que o quarto dele tivesse desenhos de, não tinha avião, né? De cavalos de faraó. Imagine se ele quisesse o quarto dele pintado de azul. Imagine se ele quisesse uma pessoa abanando ele ali, tipo um ar-condicionado. E ele falasse assim, com 3 meses não está falando, tá, gente? Mas se ele falasse, ele dissesse assim, se não me der eu vou chorar. E os pais amando para proteger, se ele chora, os egípcios sabiam, e aí ia dar problema. Imagina o trabalho cuidando de uma criança por 3 meses. Mamães que estão aqui, sabe do que eu estou falando? 3 meses com uma criança, sem deixar a criança chorar. Olha, é difícil, hein? Uma criança chora quando precisa de trocar a fralda. Então tinha que toda hora estar conferindo, né? Fico até imaginando essa cena, ai meu Deus, né? Comida, tem que dar alimentação. Então basicamente tinha que carregar aquela criança, amarrar a criança aqui na frente, aqui no peito, né? E deixar ela perto do peito, lavando louça, lavando roupa, cortando, indo trabalhar, eu não sei, mas ela tinha que estar ali com aquela criança, quando desse fome, no peito mamava. Imagine só, guardar uma criança por 3 meses sem causar, vamos dizer assim, sem as pessoas ficarem sabendo. Que dificuldade. Moisés foi guardado pelos seus pais. Moisés passou por lugares, depois de ser guardado, Moisés passou por lugares que dependia de ficar calmo. Ué, mas como assim? Vou explicar. Imagine se Moisés tivesse 20 anos de idade. 20 anos de idade. Imagine se Moisés tivesse 20 anos de idade. O cesto, a arca, teria o barquinho, né? Teria que ser maior um pouco. Ia gastar mais betume, né? Petróleo ali para colocar do lado ali para não entrar água, piche, né? Para não entrar água, daria mais trabalho. Agora você imagine uma pessoa, eu estou falando de 20 anos aqui, para vocês terem noção, essa pessoa dentro desse cesto, deitado. Imagine só, você já fez aquele exame que você entra dentro daquele aparelho, ressonância, que fica apitando? Fica. Você tem que ficar quietinho ali. Quem já fez? Eu já fiz. E aí eles falam assim, não dorme, tá? Engraçado que com aquele barulho, se a gente não vigiar, a gente dorme. Quase que eu dormi, foi pouquinha coisa que eu não dormi, faltou pouca coisa. Agora imagine só a gente ficar ali naquele lugar parado, sem questionar. Eu de vez em quando dava uma olhadinha assim para ver se esqueceram de mim, coisa assim, né? Se esse negócio descer e me imprensar. Imagine uma pessoa de 20 anos dentro de um cesto, sabendo que ali estava cheio de crocodilos. Vou colocar você aqui no cesto, e você confia na sua irmã, confia em Miriam, que ela está vigiando. Imagine se ele tivesse problema com Miriam. Imagine se eles se desentendessem em casa, irmãos que brigam. Imagine só essa cena. Depois, mais tarde, eles se desentenderam, mas isso não é o caso. Como que aquele menino Moisés de 20 anos ia ficar parado ali dentro? Uma dificuldade. Por isso que eu penso que a arca de Noé, pensamento meu, eu penso que os animais na arca de Noé não foram colocados adultos. Eu penso que foram filhotes. É um pensamento meu, você tem o seu, eu tenho o meu. Eu penso que foram filhotes, não foram adultos, né? Por quê, pastor? Não, porque eu penso, não posso pensar não. A Bíblia não fala se era grande ou era pequeno, né? Mais fácil para dominar. Ele passou por lugares, né, naquele rio, perto dos juncos ali, lugares difíceis. Ele dependia de ficar calmo. Imagine se aquela criança começa a se bater, claro, tinha 3 meses, começa a se espernear, balançando, os crocodilos, tem alguma coisa, claro, crocodilo não conversa, né? Mas para entender aqui, tá?
tem uma coisa ali para a gente ali. Imagine só, olha só, o que eu quero dizer para você que está ouvindo a minha palavra, é que só uma criança na sua inocência faria isso. Um adulto se debate, um adulto não demonstra confiança, um adulto questiona, um adulto quando vai fazer um exame de alguma coisa, ele já logo vai pensando que vai dar um problema grave, um problema pior. Uma certa ocasião eu fui fazer um teste de glicose, trabalhava na prefeitura de Quênia. Cheguei no posto de saúde para fazer o teste da glicose. É um que eles furam o dedo da gente? Acho que é esse que é da glicose, não é? Me ajudem aí. Aí eu fui, né? Aí eu estava bem assim, gente, estava tremendo. Aí a moça que estava lá, tinha duas pessoas, elas falaram: Emerson, por que você está assim? Você está tremendo, está nervoso, você tem medo de agulha? Eu falei: não sei o que está acontecendo comigo. Eu estava pensando que eu estava doente. E eu quase que fiquei mesmo tremendo daquele jeito. Uma hora dessa dá vontade da enfermeira, do técnico, pegar no colarinho da gente, dar uma balançada, dar uns tapas. Rapaz, acorda, rapaz. Esse homem, rapaz, que negócio é esse? Porque um adulto é difícil de confiar. Ele não demonstra confiança, ele questiona, ele fica com medo. E às vezes nós também incentivamos as nossas crianças a ficar com medo. É igual aqui na igreja, não sei aí na igreja onde você congrega, mas aqui na igreja aqui tem uns irmãos aqui que são culpados. Eles falam com os seus filhos bem assim: cuidado que o pastor vai zangar, hein? A maioria riu aqui porque eles devem ter feito isso. E aí o pastor, coitado do pastor, as crianças quando me veem já correm, ficam assustados, porque pensam que o pastor vai zangar. Uma criança confia nos seus pais. Nunca se esqueça que Deus pode cuidar de você, mesmo em situações difíceis. Estamos passando por uma situação difícil agora? Estamos. Quanto tempo você ficou desempregado? Fiquei tantos anos desempregado. Eu trabalhei a dia por muito tempo. Me casei trabalhando a dia. Deus me sustentou, eu e minha esposa, nesse tempo todo. E Deus, Ele sustenta as nossas vidas. Já passei por muitas situações difíceis, como vocês aqui já passaram. Quantas vezes passei nessa rodovia nossa aqui, até Cachoeira, até São Paulinho. Deus me guardou e guardou vocês, livrou de acidentes. Pastor, mas guardou porque acontece acidentes daqui para ali. Já subi a escada da casa pastoral, já subi a escada aqui da galeria, já subi aquela escada ali, não caí, Deus me guardou. Certo dia subi aqui na escada, até no alto, para tentar mexer nesse abençoado desse projetor. Eu tenho medo de altura, como disse hoje de manhã, mas Deus me guardou. Deus, Ele nos guarda, mas a gente treme, a gente não fica calmo. Uma criança fica calma, uma criança confia. Por isso que eu convido a você a ser como criança. Somos guardados por aquele que nos deu a vida. Nunca se esqueça que Deus tem cuidado de você. Continue dependendo e confiando no Senhor. Mesmo que a situação pareça desfavorável, Ele te conduzirá para onde há segurança. Poucos dias um irmão nosso aqui da nossa igreja, não vou citar o nome porque eu não pedi autorização a ele para citar o nome dele, mas quem conhece ele sabe de que eu estou falando. Ele teve que fazer umas viagens para longe aí, passou por vários lugares, mas quase que eu falei o nome dele agora, nem vou olhar para onde ele estava, porque senão eu vou falar o nome dele. Passou por situações, Deus guardou, está aqui inteiro, né? É possível que tenha sofrido acidentes em casa, aqui por perto, do que quando foi para longe. E ele falou que há poucos dias machucou o dedo, deve ter sido por perto. Deus nos guarda. Por quantos lugares que você já passou e Deus guardou você? E para encerrar, observando uma criança, no caso aqui Moisés, é possível ver que somos ouvidos por aquele que nos deu a vida. Olha só que interessante, no primeiro momento, a mãe olhou para Moisés e falou assim: que menino lindo. E agora, no segundo momento, a segunda mãe dele, o que ela faz? Olha só o que o texto diz, versículo 6: e abriu
e viu o menino, e eis que o menino chorava. O menino chorava. Moisés foi encontrado aos prantos no rio Nilo, dentro do cestinho, coitadinho do menino. Mas na ocasião, aquele choro, aquele clamor dele, comoveu o coração daquela mulher, daquela princesa. A criança estava chorando, e isso comoveu o coração da princesa. Ela teve compaixão daquele menino. A criança clamava em alta voz. A princesa entendeu o que ela precisava. Ela precisava de alguém para cuidar dela. Ela teve compaixão. E da mesma forma, queridos irmãos, Deus, Ele cuida de nós. Quantas vezes nós falamos as coisas de um jeito e chega para Deus da forma correta? É necessário a gente clamar a Deus, é necessário a gente pedir a Deus, é necessário a gente contar para Deus o que está acontecendo com a gente. Mas nesse contar a Deus é um contar de confiança. O choro daquela criança comoveu o coração daquela mulher, e o choro daquela criança não era um choro, irmãos, de desespero, era um choro de pedido de ajuda, que é diferente. Nós que somos servos do Senhor, nós temos que aprender como as crianças, como Jesus mesmo disse. Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 23, se não me engano, no versículo 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, quantas vezes eu quis ajuntar você debaixo das minhas asas, da mesma forma que uma galinha junta os pintinhos. Jesus, ele fala para nós sermos como criança. Se torne como essa criança, seja humilde como essa criança, seja dependente como essa criança. Nós estamos vivendo um tempo, queridos irmãos, que nós precisamos mostrar. Hoje eu conversando com o pastor Emerson, meu amigo, aqui da Igreja Batista Memorial do Garrafão, e ele me disse a seguinte expressão: pastor Emerson, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos demonstrar que nós somos um povo de fé, um povo que tem fé no Senhor, mas a nossa fé, a demonstração da nossa fé não é com desespero, é com confiança. É com confiança. Deixa Deus conduzir a sua vida, não se arrisque. Não se arrisque, não corre risco, mas também não deixe de viver. Confie no Senhor. Viva a sua vida na confiança plena do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Mas é preciso ser igual uma criança, ficar quieto quando tem que ficar quieto, ficar calmo quando tem que ficar calmo, confiar quando precisa de confiança, clamar quando precisa de clamar. Queridos, eu quero ser como uma criança, pois estou aqui porque Deus me deu a vida. Eu não vim para este mundo porque eu quis, mas foi o meu Deus, foi o seu Deus, Ele que te deu a vida. Você está me entendendo isso? Foi Deus que deu a vida a cada um de vocês que está aqui, a cada um que está ouvindo a nossa palavra nesta noite. Por isso que eu quero ser como criança. Eu quero ser como criança porque Ele quis que eu viesse a existir. Foi vontade, foi plano de Deus, não foi plano do homem, foi plano de Deus. Por isso que eu quero ser como criança, porque eu sou formoso aos olhos do meu Pai, aquele que me fez existir, aquele que me deu condições de existir. Você é formoso pelo seu Pai. Quando você chegar em casa, e você que está em casa, quando você puder daqui a pouco, vai lá no seu quarto ou no banheiro. Algumas pessoas carregam na bolsa. E você pega o seu espelho e você dá uma olhadinha para o seu espelho, e você olha e fala assim: como que eu sou formoso aos olhos daquele que me fez existir, aquele que me fez tomar a vida, existir, aquele que me criou, aquele que me salvou. Quero ser como criança porque Ele
para Ele sou guardado, eu sou guardado por Ele, sou guardado para Ele. E mesmo que a situação esteja difícil, o nosso Pai Celestial, Ele nos guiará aos melhores lugares. Olha só o que o Salmo 23 diz: guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Já bebeu água no rio? Talvez nunca bebeu água no rio. Não vai beber água no rio, tá? Mas você já bebeu água naquele bebedouro que você aperta e a água jorra para cima? Vai ter uma raiva daquele negócio. Agora você compara beber água naquele negócio e beber água num copo. Você bota água no copo, você bebe. Eu sei agora. Bebe. O Senhor, Ele leva a gente às águas tranquilas. Não há rios caudalosos, mas há águas tranquilas para beber a água, uma água que tem proteção, que não tem crocodilos, que não tem animais que vai fazer maldade a nós. É o pastor nosso que nos leva a esses lugares. É Deus. Eu quero ser como criança, pois só Ele me ouve, e me entende e me atende. Às vezes tem uma criança chorando, e alguém dá para a tia. Aí a tia, meu Deus, o que é? Aí dá para o pai. O pai não sabe também o que é. Tem pais que sabem, né? Aí dá para a mãe. Aí chega no colo da mãe, a criança para de chorar. Tem algumas mães que acham que é fome, aí até, né, bota o peito ali para a criança mamar, a criança quer mamar, a criança só quer o colo. Aí a mãe dá uma balançadinha, vem, que bobeira. Muita bobeira. Dá uma balançadinha e a criança para de chorar. Sabe por quê? Porque a criança conhece os seus genitores. Você pode falar bem assim: essa criança não sorri para mim. Ela sorri para o pai dela e para a mãe. Tem que sorrir para você não. Olha, eu quero ser como criança porque Ele me ouve, o meu pai me ouve, o seu pai te ouve, Ele te entende. E além de te ouvir e te entender, Ele te atende. Por isso, eu quero ser como criança. E você? Você também quer ser como criança? Vocês querem ser como crianças? Eu quero ser como criança. Se você quer ser como criança, então cante. Vamos cantar esse louvor agora, nesse momento. Em nome de Jesus, quero ser como criança. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do seu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço,
com seus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Com seus braços de amor. Peça ao Senhor nesta noite que te abrace, que Ele venha te abraçar nesta noite, tomá-la em teus braços. Com teus braços de amor. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, declarando, ó Pai, que nós queremos ser como criança, ó Pai. Nós sabemos que por conta das circunstâncias da vida, ó Pai, nosso crescimento ele é diário, ó Pai, mas que nós não podemos deixar, ó Pai, essa essência, ó Pai, que vem desse ser, ó Pai, de criança, ó Pai, que nós podemos saber, ó Pai, que quando nós precisarmos, ó Pai, nós podemos clamar, nós podemos pedir, ó Pai, para que o Senhor esteja cuidando de nós, ó Pai, que nós, mesmo crescendo, ó Pai, nós não venhamos distanciar, ó Pai, da Tua presença, ó Pai, que o nosso crescimento seja cada vez mais o fortalecimento, ó Pai, de nós com o Senhor, Pai, e que nós possamos ser cada vez mais e mais dependentes de Ti, ó Pai. Porque, ó Pai, mesmo, ó Pai, nós já sermos adultos, ó Pai, nós ainda queremos ser como criança, ó Pai, e sermos eternamente dependentes do Senhor, Pai, até que o Senhor volte, ó Pai, e nos leve para os Seus braços, ó Pai. E que aqueles que ainda, ó Pai, ainda não decidiram ainda, ó Pai, que querem ser dependentes de Ti, querem serem como crianças, ó Pai, que essas pessoas, ó Pai, possam sentir o toque do Teu Espírito no coração delas, ó Pai, e que elas possam reconhecer, ó Pai, que o melhor caminho, ó Pai, é diante da Tua presença, ó Pai, fazendo tudo segundo a Tua vontade, ó Pai, porque nós sabemos que sem Ti nós nada somos, Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer, ó Pai, nós somos dependentes do Senhor, ó Pai, por isso nós declaramos, ó Pai, nós queremos ser como criança, ó Pai, e sempre, ó Pai,
está, ó Pai, com teu amor em volta de nós, ó Pai, com os teus braços envolvidos em nós, ó Pai. Continua nos abençoando, ó Pai, e colocando sempre isso, fortalecendo isso em nossas vidas, ó Pai, no nosso modo de viver, ó Pai, dessa dependência entre nós e o Senhor Jesus, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelos teus feitos, continue nos abençoando, ó Pai. Essa oração te faço, te agradeço hoje sempre. Amém, Senhor. Estamos caminhando para o encerramento desse culto. Quero agradecer as pessoas que estiveram aqui no templo hoje à noite, aqueles que já estiveram aqui e já foram embora, e aqueles que estão acompanhando a transmissão no Facebook. Queria convidar os irmãos para estar levantando agora, para a gente estar cantando o hino Adoração Sem Limite. Nós possamos cantar bem alegre para estar encerrando o culto nessa noite. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais.
quero lembrar os irmãos que na terça-feira a gente vai estar aqui novamente às 19 horas para o culto de louvor e adoração, e na quinta-feira. Que os irmãos tenham uma boa noite a cada um de vocês. Sim.